Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus anjos? Prontos para mais uma aula de história? Então, apostila em mãos, lápis, borracha para possíveis anotações e dúvidas, tá? Já leram o material antecipadamente, né? Com certeza, já sabem do que eu vou falar, porque já leram em voz alta para treinar a leitura, né, pessoal? Quero só ver, hein? Então, vamos lá. Vamos encerrar a unidade 8 hoje, tá? Ampliação de fronteiras, as bandeiras, os bandeirantes, índios, negros, ouro. Nós vamos da página 102 até a 107. Vamos continuar estudando sobre o avanço das expedições dos bandeirantes. Vocês vão ler as páginas 102 a 105. Pessoal, quando eu tenho esse A, não quer dizer 102 e 105. É 102, 103, 104 e 105. Vamos fazer atividades da página 105 e 106. A tarefa, exercício 2 e 3, da página 108 e 109. Porque o 1 nós já fizemos na aula anterior, tá bom? Dúvidas e correções no aplicativo e vamos para a aula. O que nós vimos por último aí, né? Onde nós paramos? Nós vimos que a Capitania de São Vicente, né, que depois de algumas mudanças se tornou o Estado de São Paulo, ela não prosperou. Não deu muito certo, né? Lembra que a cana-de-açúcar não deu muito certo? E que surgiram ali os bandeirantes, as bandeiras, as entradas, porque eles buscavam uma nova renda, né? Se a cana não estava dando certo, não estava dando dinheiro, eles tinham que buscar outro rendimento, que foi chamado o remédio para a pobreza. Parece um trava-língua, né, gente? Remédio para a pobreza. Foram as expedições em busca de riqueza, de alguma coisa ali para manter a renda. Expedições que ampliaram os limites territoriais do Brasil. Como a gente já vem falando, essas expedições serviram para aumentar os limites. Eles desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas e foram adentrando, sertão adentro, e com isso ampliou-se as fronteiras, né? As fronteiras do Brasil se tornando o que é hoje. Então vamos continuar. Com o tempo, os bandeirantes eles foram se tornando profissionais nisso, nessas expedições, e foram transmitindo isso de pai para filho. Desde adolescentes, ele aprendia a organizar expedições, lutar, enfrentar a mata, os animais e outros desafios, tá? Lembrando do Tratado de Tordesilhas, que separava o Brasil. Esse lado de Portugal, esse lado pertencente à Espanha. E olha as flechinhas que indicam o caminho dos bandeirantes, o tanto que eles adentraram fronteira adentro. As expedições dos bandeirantes. Pessoal, todo mundo que participava dessas expedições eram pessoas interessadas em independência financeira e uma condição social melhor. Então, tinha grupo que formava por pai, por filho, por genro, por sobrinho. Tem bandeirante que foi sogro de bandeirante aí, 2 famosos, tá? Que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Com negro escravizado, indígena aculturado e geralmente um capelão. Aqui a gente vê o que é capelão. É um padre responsável por atividades na capela. Só que iam junto com os bandeirantes, né? Que eles faziam uma missa improvisada, uma oração, né? Tipo assim, abençoando aquela viagem deles, tá? E levavam outros equipamentos para sobreviver. Tinha algumas expedições que elas iam por rio. Essas expedições que usavam o meio da navegação, elas tinham o nome de monções. Olha essa imagem que bacana, pessoal. Partida de uma monção. A obra retrata uma monção do ponto de vista do artista, José Ferraz de Almeida Júnior, tá? Como que era? Olha lá que legal. Dependiam do regime de cheias e vazantes do rio. Então, para fazer esse tipo de viagem, os bandeirantes dependiam das épocas das águas. Água, o rio enchia, então dava navegação nos rios. Na época da seca, os rios abaixam. Aí já não dava, porque alguns trechos
tinham bancos de areia, onde os barcos, né, eles enroscavam, ficavam ali atolados, né, na areia. Então, dependiam das cheias, das chuvas, para fazer esse tipo de expedição chamada monções. Olha lá, a explicação do que é monções, vocês vão fazer essa leitura mais detalhada. A caça aos índios, né, que a gente já falou, a influência dos bandeirantes no extermínio ali, na escravização dos índios. Então, desde que os portugueses chegaram aqui, os indígenas foram desrespeitados em vários aspectos, né? Suas terras, sua cultura, tudo foi invadido, destruído. Mas embora alguns índios eles tenham se adaptado, alguns índios acabaram se adaptando à cultura branca, do homem branco, aprenderam a falar português, ensinaram a língua para os brancos, eles foram se adaptando, né? Assim como é hoje. Alguns resistiam, alguns não queriam isso. Tá? Parte da população indígena reagiu e lutou. Entre os séculos XVI e XVII, muitas tribos acabaram por atacar os povoamentos formados por colonos, iniciando uma série de guerras contra os invasores. Alguns grupos chegavam a combinar ataques simultâneos. Pessoal, no nosso país, houve muitas guerras, muitas rebeliões em várias épocas da nossa história, e essas foram algumas. São guerras sangrentas entre índios e colonos, e entre brancos. Olha essa imagem, pessoal. Uma imagem de uma guerra travada num rio, numa região de rio, né? Os brancos e os índios. Então, eram ferozes, eram sangue para todo lado, morte. E aqui, pessoal, é a imagem do Quilombo dos Palmares e o Zumbi dos Palmares, a imagem do Domingos Jorge Velho, que é um bandeirante. Na outra aula, eu falei que o Domingos Jorge Velho, ele atacou o Quilombo dos Palmares e matou o Zumbi. Na verdade, ele atacou sim, ele achou, ele invadiu, ele destruiu o Quilombo dos Palmares e ele atacou o Zumbi. Só que o Zumbi não morreu naquela hora, viu, pessoal? Ele ficou muito ferido, conseguiu fugir e ele foi morto posteriormente, tá? Um amigo dele o traiu, é uma história... E isso aconteceu dia 20 de novembro de 1695. Por isso, a data da consciência negra, 20 de novembro, tá? Então, ele não morreu logo no ataque desse bandeirante. Ele morreu posteriormente, mas ele saiu ferido desse ataque. Seguindo, a Confederação União dos Tamoios. Tamoios é uma tribo indígena, ocorrida no século XVI, e a Guerra dos Bárbaros. Olha as guerras aí que eu vinha falando para vocês. Elas duraram muito e mostraram a força indígena na luta contra os colonizadores, tá? Então, essa leitura que vocês vão fazer, porque está explicando o que foi a Guerra Justa. Porque, pessoal, o governo de Portugal, que na época era o Dom Sebastião Rei, 1570, ele tinha proibido a escravização de índios. Só que, ao mesmo tempo, foram passando os anos, depois assumiu o rei Filipe II, eles lançaram um documento que dava o direito dos colonos, dos portugueses, atacarem as tribos indígenas se eles forem atacados. Vocês não podem escravizar índios, só que se eles te atacarem, vocês atacam também. E aí o que acontecia? Os brancos, os colonos, eles, tipo assim, provocavam os índios. Eles armavam situações que os índios tinham que se defender, e aí eles tinham esse direito de atacar. Olha que coisa louca. E isso foi chamado de a Guerra Justa. Vocês precisam fazer a leitura desse textinho aqui, tá bom? Seguindo, os jesuítas e a caça aos índios. Os jesuítas, pessoal, eles até protegiam os índios. Eles, com as missões, né, com a catequização, com a educação dos índios, eles até protegiam. Só que, infelizmente, quando eles agrupavam os índios nesses aldeamentos, os índios se tornavam presas fáceis para os brancos.
Eles acabavam condenando a caça aos índios. Eles condenavam as caças aos índios, tentando protegê-los. Só que se tornavam presas ainda mais fácil, porque eles ficavam todos reunidos num lugar só, tá? Depois, por protegerem os índios, depois de um tempo, muitos religiosos, como os da Vila de São Paulo, foram expulsos da região que atuavam. Os jesuítas, eles protegiam os índios e eles acabavam arrumando briga com os bandeirantes e outros que tentavam prejudicar os indígenas ali, né? Aí acontece o seguinte, em 1750, o Marquês de Pombal, ele vira tipo de um primeiro-ministro lá em Portugal, ele auxilia diretamente o rei e ele toma a decisão de expulsar os jesuítas daqui. Né? Aí houve uma mudança até na educação na época, que era comandada pelos jesuítas, e a partir do Marquês de Pombal isso foi mudando. Então tudo começou aqui, porque eles tentavam proteger os índios, mas... Essa imagem, pessoal, é uma obra de Teodoro de Bry, ou Bray, não sei bem a pronúncia, tá? Do século XVI, intitulada Nóbrega e seus companheiros. Retrata um jesuíta segurando um índio tupinambá morto. Então, olha lá que cena forte, né? Dois jesuítas segurando o corpo de um tupinambá morto. Os metais preciosos. Pessoal, com as expedições, as bandeiras, foi se adentrando ao sertão brasileiro, né? A região que hoje é ali Minas, a região sul de Goiás, a região norte do estado de São Paulo. E aí começou a se achar pedras preciosas, metais preciosos, como ouro, prata e pedras preciosas. Isso demorou para acontecer. Foi só acontecer no fim do século XVII, 1680, 1690, tá? Lá na região onde hoje se conhece como Minas Gerais. E acharam-se pedras e metais preciosos, tão cobiçados por colonos e portugueses. Foram encontrados em quantidade significativa, quer dizer, muito. Foi encontrado muito ouro. A partir dessa descoberta, iniciou-se a ocupação dessas áreas e a mineração que deu origem a uma nova onda de progresso, de comércio no Brasil, tá bom? Vamos lá, para as atividades. Tá perguntando aqui para nós quais são as armas utilizadas pelos bandeirantes segundo o texto. Para responder, tem que ler o texto, né? Esse texto aqui, ó, trabalhando com documentos, que vocês vão fazer a leitura. Eu só vou explicar uma coisa. Na página 101 aí, na primeira metade da unidade, nós vimos algumas imagens de monumentos dos bandeirantes, como eles eram retratados, tá? Nesse texto aqui, do Auguste de Saint-Hilaire, ele fala um outro contexto de como ele via os bandeirantes, como ele descreve os bandeirantes. Então, nós vamos começar a fazer comparações entre os bandeirantes daqueles monumentos e os bandeirantes desse relato aqui. Então, tem que ler esse texto. Então, as armas. Uns levando fuzil, outros arco e flechas, todos armados de comprida faca. Era tipo de um facão que eles andavam. Como eram as vestimentas e os calçados? Nesse texto aqui, ele descreve assim, ó, iam descalços, cinturão de couro cru, chapéu de palha de aba larga, sem outra vestimenta, além de uma braga de tela grosseira de algodão e uma camisa curta. Todas essas palavras diferentes estão aqui, ó. Fala o que é chumbo e pólvora, fuzil, braga, tá tudo aqui. Então tem que ler para entender o que está fazendo aqui, tá bom? Nós vamos retome a forma que os bandeirantes foram retratados lá na página 101 e a gente vai fazer essa comparação. O que os dois textos têm em comum? E o que os dois textos têm de diferente? Ambos falando dos bandeirantes. Então, o que coincide? Informações sobre o armamento. O que não coincide? Informações sobre a vestimenta dos bandeirantes. Lembra que eu falei para vocês que eles eram retratados todos muito bem vestidos, de botas?
E aí eu questionei com vocês o seguinte, o tanto que eles andavam, o Brasil adentro, tudo a pé, por meses e até anos, como que eles andavam tão bem vestidos assim, né? Então, olha, é a comparação dos dois textos, certo? Mapa do Brasil redesenhado. Aqui nesse mapa, pessoal, nesses dois mapas, ocupação do território brasileiro nos séculos 16 e 17. E aqui, já no século 18 e 19. Olha como era o território conhecido. Olha aqui. E olha como aumentou depois da ação dos bandeirantes. Olha o tanto de terras novas que eles entraram e conquistaram. Atividade. O que essa linha que divide os mapas está representando? Tá até o nome aqui, ó. Tratado de Tordesilhas, ó. Tá até o nome aqui no mapa. Quais eram os países envolvidos nessa divisão? Espanha de um lado, Portugal de outro. Quais informações que são apresentadas nesses mapas? A gente percebe que a área de definição da ocupação do Brasil, nos séculos 18 e 19, em relação ao Tratado de Tordesilhas, ficou diferente daquela ocupada nos séculos 16 e 17. Ora, no século 16 e 17 era só essa terra conhecida. Com a chegada dos bandeirantes, com o começo das expedições, olha o tanto que se foi ampliado, tá? Qual é a relação dos bandeirantes com as novas áreas ocupadas? O que os bandeirantes têm a ver com isso? Com as expedições, os bandeirantes foram avançando pelo interior do território, ultrapassando o limite determinado pelo Tratado de Tordesilhas, como a gente vem falando em todas as aulas. Com isso, foram levando adiante a cultura portuguesa, fazendo com que esses territórios passassem para o domínio da coroa portuguesa, aumentando o território do que hoje é o nosso país. Tarefa, pessoal. Nós temos essa imagem, tá? Lá na página 108. Eu tenho alguns objetos aqui no meio de uma mata. E o que o exercício pede? Os objetos que não faziam parte do material levado pelos bandeirantes. O que não fazia parte? Então, eu vou olhar aqui e vou imaginar. Eu vou dar uma dica para vocês. Olha, uma mala de viagem com rodinha e tudo. Naquela época existia isso? Então, eu vou assinalar, porque isso aqui não pertence à história dos bandeirantes, né? Eles não carregavam isso. Uma dica, são 9 objetos, tá? 9 objetos para vocês encontrarem. E para achar, para entender o que os bandeirantes levavam, vocês têm que ler o texto Trabalhando com Documentos, na página 105. Exercício 3, tem um pequeno texto. Durante muito tempo, os bandeirantes foram encarados como heróis. Lembra que eu sempre falo que eles eram encarados como heróis? Teriam sido desbravadores que contribuíam para a construção do nosso país, expandindo nossas fronteiras. Essa imagem heróica acabou dando lugar oposta. Os bandeirantes teriam sido bandidos cruéis, sanguinários, que saqueavam aldeias indígenas, matando crianças e escravizando índios. Tudo que a gente vem vendo nessa unidade, a atuação dos bandeirantes, como que eles conseguiram aumentar território, como eles conseguiram chegar na região que hoje é Minas Gerais, a custo do quê? Em nossos livros, o bandeirante foi retratado dessas duas formas. Uma como herói, outra como vilão. Ambas as imagens exageraram aspectos da vida dos bandeirantes e ignoram outros. Então, tem um pequeno texto falando desse bandeirantes, heróis ou vilões. Então, vocês vão ler com bastante atenção, ver as palavras aqui, o que significa, para responder aqui. Sobre os bandeirantes, assinale o que melhor define o conteúdo do texto. Então, aqui eu tenho algumas afirmações e eu quero segundo o texto, não é o que vocês acham, é o que o texto acha. Então, vocês vão ler cada afirmação e vão anotar aqui, fazer o xizinho na que está mais correta, tá?
Só isso por hoje, pessoal. A tarefa é curtinha, né? A unidade se encerra por aqui. Nós vimos o avanço da Expedição dos Bandeirantes. Vocês têm que fazer a leitura da página 102 até a 105 e ler com bastante atenção aquele texto trabalhando com documentos. Fizemos atividades. A tarefa, exercício 2 e 3, da página 108 e 109. As dúvidas e correções com o professor no aplicativo. Certo? Por hoje é só. Tenham uma ótima tarde. Fiquem com Deus e até a próxima aula.